Sejam bem-vindos todos. Mais uma vez, estamos chegando no final das minhas gravações. O que vamos ver agora é o slide mais próximo daquela apostila do professor Oswaldo que vocês receberam. Muito bem. Então, a história do idioma nacional, né? Os detalhes aí, nesse momento, não interessa. Agora vem o seguinte, nós vamos falar dos gramáticos da língua portuguesa. Só que eu gostaria de começar explicando o que é gramática. Só que eu não vou ler aqui para vocês agora, porque o tempo é muito restrito. Está aqui muito claro, eu dei duas definições do que é gramática, depois da gramática tradicional, da gramática adicional, da gramática descritiva. Bom, e aí eu falo de um sujeito que é pouco conhecido aqui no Ocidente, que é o Panini, que é um gramático hindu, que na verdade foi um gramático e um foneticista, sem querer ser gramático e sem querer ser foneticista. O que ele era sacerdote e ele ensinava o sânscrito, e para que essa língua sânscrita pudesse ser interpretada por Deus, ela tinha que ser lida de uma forma única. E isso ele acabou ensinando fonema, alofone, vogal, consoante, etc. Então, é o primeiro gramático conhecido. Mas existe também no Ocidente, lá acaba, pelo menos o conhecimento que temos, e vem os gramáticos pré-socráticos, os retóricos, Platão e Aristóteles. Depois vem os gramáticos estoicos, o terceiro período, os alexandrinos. Esse alexandrino, essa palavra veio de Alexandre, o Magno, quando ele passou pela norte da África, ele fundou uma biblioteca e deu nome para ele mesmo, Alexandria, né? E ali ele formou um centro intelectual, e todos os grandes intelectuais do mundo da época, não sei como é que eram pagos, o fato é que foram todos concentrados em todas as disciplinas, não é só linguística, não. Bom, aí, infelizmente, é ali que surge a gramática normativa do certo e do errado. Por quê? Porque para os gramáticos dessa época, o mais importante deles é Dionísio Trax, ele dizia que o grego correto seria o grego de Homero. E o grego que era falado na época, que era o koiné, era um grego de pessoas simples, de pessoas sem valor, de pessoas reles. E aí ele disse, olha, o certo é assim e o errado é como esses reles falam. O que ele criou? Criou o preconceito, sem querer, naquela época ele nem tinha essa ideia, mas criou o preconceito e criou a gramática tradicional, a gramática prescritiva. É ele. Lá no norte da África, são os gregos alexandrinos, porque todos que estavam lá eram praticamente gregos. Depois de formada a gramática da Grécia, ela pulou para o latim. O latim olhou como é que os gramáticos de Alexandria fizeram e transformaram aquela gramática para a língua latina. E ali se destacam Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano. Bom, aí é só depois ir lendo aí, verificando o que cada um fez. A igreja e os mosteiros e o latim tiveram uma importância muito grande na Idade Média, porque foram as que mantiveram a gramática tradicional prescritiva latina, e também porque eram centros culturais da época. A cultura da época estava nos mosteiros. Isso vai durante quase toda a Idade Média. O grande momento, o grande charme da época era ensinar as regras de latim. Muito bem. Migração dos intelectuais bizantinos. Aqui seria muito longo para poder explicar, mas acontece que na época, assim que o Império Romano do Ocidente ruiu, Constantino migrou para hoje a Turquia, e lá em Istambul, antigamente o nome dele, Constantinopla, formou o Império Romano do Oriente, inclusive com a maior catedral católica ortodoxa que tinha naquele momento. Muito bem, qual é o problema daquilo ali? Aos poucos, os otomanos
foram chegando, vindos da Ásia, e encurralando os cristãos. Encurralando os cristãos, como a cidade de Constantinopla era murada, eu e a minha esposa estivemos lá, é um muro enorme, mas foi derrubado. Eu, na aula, poderei dar explicações sobre isso, mas agora não daria tempo. Enfim, os monges bizantinos, porque a capital Constantinopla também se chamava Bizâncio, eles, com os livros gregos debaixo do braço, fugiram, não sei se a cavalo, não sei se a pé, ou sei dizer que fugiram para o Ocidente. E isso vai gerar o renascentismo. É graças a esses monges bizantinos que trouxeram o conhecimento que Roma tinha perdido, não sabia mais nada dos intelectuais Aristóteles, Grego, Platão e assim por diante, que foram esses monges bizantinos. Sem eles, nós estaríamos ainda na Idade Média, que trouxeram conhecimento e transformaram toda a Europa, depois disso, no renascentismo, na época das luzes e assim por diante. Bom, interesse pelo vernáculo no Renascimento. Aí entrou na moda. Se o Dionísio de Trácia se interessou pelo grego, então, e os latinos se interessaram pelas gramáticas do latim, os portugueses também começaram a se interessar pela língua portuguesa. E aí surgem os gramáticos da língua portuguesa. Eu vou rapidamente dizer o nome deles: Fernão de Oliveira, João de Barros, Nunes de Leão e Gândavo. Muito bem. Aí vem a história de cada um, detalhada. Como é a história, vocês podem ler sozinhos ou em grupos, e vocês vão ver como é que ele formou a gramática. Cada um formou de um jeito. Esse, então, vamos voltar, meu Deus. Agora complicou tudo. Aqui, Fernão de Oliveira é o primeiro, depois vem, continua Fernão de Oliveira, João de Barros é o segundo, muito bem, aí vem, continua João de Barros, aí vem Pero de Magalhães Gândavo, é o terceiro gramático, todos da época de 1500. Ó. E, finalmente, vem o Duarte Nunes de Leão. Bom, esses quatro são os 4 pilares da gramática da língua portuguesa dos anos 1500. São os 4 praticamente únicos e os mais famosos. A língua portuguesa, de 500 para cá, sempre vai ter que beber na água desses 4 grandes gramáticos. Que mudança eles fizeram, vai mostrar como é que foram constituídas as letras, como é que constituiu-se os verbos e assim por diante. A ortografia, por exemplo, o Nunes de Leão propôs as regras ortográficas, vocês vão ver, e estabelecimento das regras e das exceções. Bom, agora aqui já são a história da língua portuguesa que vocês já viram anteriormente. Então, apenas para continuar aqui, então lembra que nós vimos tudo isso aqui para mostrar para vocês que quando vocês abrirem a gramática, aquela apostila do professor Oswaldo, ele, em vez de começar pela história do latim, ele começa pela história dos 4 gramáticos. Eu não tenho nada contra o Oswaldo, sou amigo dele, só que eu acho que ele colocou os cavalos na frente da carroça, porque primeiro é preciso constituir a língua portuguesa e depois falar dos gramáticos. Eu não sei se eu estou certo, mas os gramáticos são de 1500 e a língua portuguesa tem o seu início em 193 a.C. Então, pela ordem diacrônica, primeiro a história da língua portuguesa e depois a história dos gramáticos. Era isso, essa apostila do professor Oswaldo. Eu apresentei invertida, mas se você lá estudar com ela como ela está, não tem problema nenhum. Isso não entra no mérito nem no demérito. Muito obrigado.
Boa noite.